55% no ensino médio para povos indígenas. Com base nesses dados, podemos concluir que é crescente e notória a demanda dos nossos povos por ensino superior, nas mais diversas áreas do conhecimento. Ingressar nas universidades públicas, para nós, é a possibilidade de articular os conhecimentos dos nossos povos com os demais conhecimentos para a elaboração de estratégias de enfrentamento dos problemas e obstáculos impostos pelas políticas que nem sempre contemplam as diversidades culturais dos povos indígenas. Como, por exemplo, uma forma de resistir à drástica redução dos nossos territórios, as frequentes invasões das nossas terras por empreendimentos econômicos como barragens, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia que derrubam as nossas matas, inundam nossas aldeias e, principalmente, resistir contra essa instabilidade na garantia dos direitos já conquistados, que são constantemente questionados, ameaçados e, por que não dizer, negados em favor de interesse de grupos econômicos, de elites brasileiras que têm interesse, sim, na riqueza dos nossos territórios. Esse colonialismo que é perpetuado, sim, nos discursos. Quem não quer ver índio nas instituições públicas de ensino, quem não quer que nós estejamos capacitados para discutir o nosso direito à educação, nosso direito à terra, nosso direito à saúde, nosso direito a estar nas instituições públicas de ensino, são aquelas pessoas que têm interesse nos nossos territórios. São pessoas que continuam reproduzindo o discurso colonial, que acham que nós somos atraso para o progresso nacional. Não somos atraso. Estamos aqui, sim, sobrevivemos. Queremos estar nas universidades públicas para voltar para as nossas comunidades, para valorizar mais nossas culturas, para ser, sim, referenciais na discussão dos direitos indígenas. Nós queremos ser protagonista. Não queremos mais ser somente alvo das políticas públicas. Quando tem um episódio, um acontecimento, uma discussão, lá está a FUNAI. Mais uma vez, a tutela. A ideia da tutela do Estatuto do Índio de 73, superada na teoria pela Constituição, ainda está em prática. Ainda nos tratam como selvagens, ainda nos tratam como aqueles protetores da mata, aquela visão romântica, e nos negam o direito a ser cidadãos. Não queremos mais ser somente pensar que o nosso lugar é lá nas aldeias. Queremos estar nos nossos territórios, queremos ter educação que valoriza a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos costumes, mas queremos sim sair das nossas aldeias, ir para as universidades, nos apropriar dos conhecimentos que vocês também têm. É um direito nosso. Dialogar com os professores, dialogar com os alunos. Como é que vocês querem, como é que o Estado brasileiro quer ser multicultural se não favorece a inclusão dos mais de 200 povos indígenas? A maioria dos alunos indígenas, das lideranças indígenas que passaram pelas instituições, hoje são protagonistas na luta pela defesa dos direitos indígenas. Será que isso já não basta, senadores, para votar a favor da inclusão social dos povos indígenas, dos negros, dos pobres nas instituições públicas? Será que mais uma vez nós vamos ser relegados à exclusão? Dizem que não existe racismo na sociedade brasileira. Existe sim, e eu sinto isso na minha pele. Muitas pessoas nos olham por aí quando estamos pintados, quando estamos vestindo nossas roupas, quando falamos a nossa língua como se fôssemos ETs, porque o povo brasileiro não está habituado a conviver com a diferença. Porque as universidades não estão preparadas, muitas vezes, para conviver com a diferença. Como é que queremos construir um país multicultural, um país pluriétnico, se não admite-se a convivência com o diferente, com aqueles que foram excluídos na história do Brasil? O que constatamos, infelizmente, é a ineficácia das políticas até o momento. Ainda que temos iniciativas de universidades que têm conseguido, sim, integrar alunos indígenas nos cursos de direito, administração, educação, que tem favorecido, sim, a inclusão dos povos indígenas, negros, pobres, no ensino superior. Mas ainda não há no Brasil uma política pública consistente que garanta o acesso, a permanência e a formação dos povos indígenas no ensino superior. O que presenciamos, então, são iniciativas isoladas, desconectadas, que buscam responder de forma independente e isolada às demandas, mas que estão longe de significar o ideal de igualdade de acesso e permanência almejado pelos nossos povos.
O problema do acesso dos povos indígenas ao ensino superior não é a baixa escolaridade, mas o não reconhecimento, o não respeito e a não promoção dos valores e visões de mundo diferenciados que existem no Brasil. O horizonte das discussões acerca da inclusão dos povos indígenas precisa ser ampliado. Superar o preconceito e o etnocentrismo, o colonialismo europeu que ainda impera nas políticas públicas no Brasil é imperioso para que nós construamos um Estado democrático. Nós queremos, sim, estar no ensino superior. Nós queremos, sim, estar preparados para defender o direito dos nossos povos. Queremos, sim, melhorar os níveis de educação ofertados nas nossas aldeias. Eu quero contar um relato aos senhores senadores. No estado do Pará, são poucas as aldeias que têm ainda ensino médio, Nós reivindicamos, brigamos, cobramos, hoje nós temos ensino médio na nossa aldeia. Quando ligamos para a Secretaria de Educação, solicitando materiais para nossas escolas, solicitando cadeiras para os alunos sentarem, nós ouvimos de uma pessoa dizendo assim, para onde é essas cadeiras? É para uma escola indígena. Sabe o que a pessoa respondeu? Por que esses índios não sentam no chão? Por que esses índios não sentam num pedaço de pau? Nós estamos há mais de 20 anos de uma Constituição brasileira, de caráter pluricultural, que ainda nos nega o direito à educação. Se as secretarias estaduais e municipais de educação ainda são orientadas por esse tipo de discurso, cabe a nós, lideranças indígenas, marcar nossa presença e dizer, nós queremos sim fazer parte dessa história, não como excluídos, não como aquele povo que teve negada a sua condição cultural, que teve negada a sua condição linguística, que teve negada a sua identidade. Estamos aqui para reafirmar nossas identidades históricas, sim, porque somos diferentes. Temos concepções de mundo diferenciadas, coletivas, que não são pautadas na exploração das florestas, que não são pautadas na exploração do outro, mas que são pautadas, sobretudo, no bem-estar coletivo. A PL 180 é, sim, atende o tripé de justiça, adequação e eficiência. É uma questão de justiça porque proporcionar educação de qualidade aos povos indígenas, negros, pobres, é estratégico para a superação das desigualdades, mesmo que muitas pessoas neguem, dizem que não há sim desigualdades no nosso país, ainda presentes e arraigadas nessa sociedade brasileira. Portanto, é uma demanda justa, é adequada sim, porque a ação objetiva é romper os limites da baixa qualidade do ensino e ampliar a oferta de educação superior para povos indígenas. É eficiente sim, porque proporcionará o retorno quase que imediato dos resultados às nossas comunidades. Na medida em que os profissionais indígenas se formam e retornam para nossas aldeias, poderão agir de forma substancial na melhoria da qualidade de ensino ofertada nas nossas escolas, poderão agir na promoção da qualidade da saúde, enfim, na elaboração e execução de projetos que visem a melhoria da qualidade de vida dos nossos povos. Para concluir, que as experiências que eu, enquanto acadêmica indígena, e todos os nossos companheiros que passaram nós reivindicamos, brigamos, cobramos, hoje nós temos ensino médio na nossa aldeia. Quando ligamos para a Secretaria de Educação, solicitando materiais para nossas escolas, solicitando cadeiras para os alunos sentarem, nós ouvimos de uma pessoa dizendo assim, para onde é essas cadeiras? É para uma escola indígena. Sabe o que a pessoa respondeu? Por que esses índios não sentam no chão? Por que esses índios não sentam num pedaço de pau? Nós estamos há mais de 20 anos de uma Constituição brasileira, de caráter pluricultural, que ainda nos nega o direito à educação. Se as secretarias estaduais e municipais de educação ainda são orientadas por esse tipo de discurso, cabe a nós, lideranças indígenas, marcar nossa presença e dizer, nós queremos sim fazer parte dessa história, não como excluídos, não como aquele povo que teve negada a sua condição cultural, que teve negada a sua condição linguística, que teve negada a sua identidade. Estamos aqui para reafirmar nossas identidades históricas, sim, porque somos diferentes. Temos concepções de mundo diferenciadas, coletivas, que não são pautadas na exploração das florestas, que não são pautadas na exploração do outro, mas que são pautadas, sobretudo, no bem-estar coletivo. A PL 180 é, sim,
atende o tripé de justiça, adequação e eficiência. É uma questão de justiça porque proporcionar educação de qualidade aos povos indígenas, negros, pobres, é estratégico para a superação das desigualdades, mesmo que muitas pessoas neguem, dizem que não há sim desigualdades no nosso país, ainda presentes e arraigadas nessa sociedade brasileira. Portanto, é uma demanda justa. É adequada, sim, porque a ação objetiva é romper os limites da baixa qualidade do ensino e ampliar a oferta de educação superior para povos indígenas. É eficiente, sim, porque proporcionará o retorno quase que imediato dos resultados às nossas comunidades. Na medida em que os profissionais indígenas se formam e retornam para nossas aldeias, poderão agir de forma substancial na melhoria da qualidade de ensino ofertada nas nossas escolas, poderão agir na promoção da qualidade da saúde, enfim, na elaboração e execução de projetos que visem a melhoria da qualidade de vida dos nossos povos. Para concluir, que as experiências que eu, enquanto acadêmica indígena, e todos os nossos companheiros que passaram pelas universidades, de dificuldades que passamos, de restrições, de muitas vezes passar fome, lutas, impossibilidades, limitações, preconceitos, não sejam discursos recorrentes nos que nos seguirão. Nosso desejo e a nossa esperança enquanto povos indígenas é que os próximos relatos de experiência dos acadêmicos indígenas informem boas notícias sobre o acesso às universidades públicas, sobre a permanência, sobre a formação, sobre uma atuação direta com suas comunidades. E o que os senhores e senhoras, vocês parlamentares, senhores e senhoras, façam parte dessa história, como aqueles que contribuíram para que a justiça fosse feita e igualdade fosse realidade nesse país de desigualdade chamado Brasil. E aqui eu quero invocar Boaventura Souza Santos. Temos o direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. E temos o direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Muito obrigada. Concedo a palavra ao cientista político Bolívar Lamonnier, inicialmente por 10 minutos. Senhor presidente, senador Demóstenes Torres, senhores senadores, senhoras senadoras, público aqui presente, profissionais, meu boa tarde a todos. Colega de mesa, a quem eu ouvi com muita atenção e respeito. Eu queria inicialmente manifestar a honra que, em elevado grau, me trouxe a esta audiência. Recebi este convite com muita alegria e muito contentamento e aqui vim para tentar prestar uma colaboração. Eu não vou, senhor presidente, fugir à regra, dizer 2 ou 3 coisas a meu próprio respeito inicialmente. Eu creio que, pelo menos 2, eu acredito que possam ser relevantes para a caracterização aqui dos expositores, no meu caso também. A primeira que eu vivi por vários anos nos Estados Unidos, conheço bem o país, e inclusive o sul dos Estados Unidos. Então, quando eu vejo algumas comparações, algumas indicações a respeito do tratamento da questão racial nos Estados Unidos e aqui, eu às vezes me escandalizo, como se o nosso débito histórico fosse escandaloso, ao passo que nos Estados Unidos as questões teriam sido melhor encaminhadas. Eu, de início, quero rejeitar essa tese, com base tanto no que estudei como cientista político, como no que vivi, conhecendo bastante bem Mississippi, Alabama, Geórgia e outros estados dos Estados Unidos. Quero também dizer que estive várias vezes, talvez umas 10, na África do Sul, e cheguei a organizar um livro comparativo com outros colegas acadêmicos da África do Sul, que se chama Brasil e África do Sul, Perspectivas Comparadas, publicado tanto lá como aqui, em que tive a ocasião, então, de estudar vários aspectos desse assunto. E, mais uma vez, eu creio que é uma experiência relevante, não digo em primeira mão, porque em primeira mão a gente estuda, mas para amadurecer o julgamento, a avaliação, o juízo, porque eu acho que isso é importante num projeto como esse, que é tão polêmico, tão novo na maneira de tratar os assuntos. Do ponto de vista pessoal, eu não posso negar que pertenço ao que o
nosso querido ex-governador Cláudio Lemos designou como uma elite branca. Na designação da professora Vera Fávero, eu estaria bem mais para Moema do que para Perus, porque já sou um profissional estabelecido. Entretanto, eu gostaria de dizer também que guardo com muito carinho, como uma relíquia, a minha primeira carteira de trabalho, que eu tirei aos 13 anos com a autorização especial do juizado de menores. É claro que no sertão de Minas Gerais, na zona rural, isso nem seria necessário, porque as crianças trabalhavam bem antes dessa idade, né? Mas, com isso, então, eu quero dizer que, embora eu deva ter atualmente uma certa aparência de elite branca, eu tenho alguma experiência do ponto de vista social que eu acredito me dê, não vou dizer autoridade, mas pelo menos alguma sensibilidade ao que está sendo discutido. Entrando, senhor presidente, na matéria, eu queria dizer, como leigo em direito, que o projeto me parece flagrantemente inconstitucional. Eu digo flagrantemente, gritantemente inconstitucional. Se uma pessoa concorre a uma vaga na universidade com 100% de chances e a outra com 80% de chances, é claro que a segunda pessoa está sendo prejudicada com base numa distinção ou diferença, que é o que a lei maior expressamente veda. Portanto, me parece fora de dúvida que quando se reservam vagas, quando se subtraem algumas vagas para competidores, eles não estão mais em igualdade de condição e, consequentemente, a lei, a Constituição, está sendo flagrantemente violada por esse simples artifício aritmético. Agora, eu não quero me deter tanto nas considerações específicas. Tanto foi dito, tantas colocações tão fascinantes foram aqui trazidas, que eu queria me concentrar num único ponto. E este ponto é a absoluta desproporção que há no projeto entre o objetivo visado e os meios a que ele recorre. O objetivo visado, que é facilitar a entrada nas universidades públicas de um contingente reconhecidamente modesto de pessoas pertencentes a minorias. Os próprios defensores do projeto disseram aqui várias vezes que não é a solução, é apenas uma ajuda, é um complemento, não é uma coisa sequer numericamente de grande importância. Portanto, se reconhece que, no que se refere ao objetivo, é um objetivo modesto. O projeto é quase que inócuo como medida de reforma educacional, já nem falo de inclusão social, que já seria um despropósito. Portanto, o objetivo é modesto. Mas o meio, senhor presidente, o meio, aqui no artigo 3º, está nada mais, nada menos do que uma mudança profunda no direito brasileiro. Aqui no artigo 3º está-se propondo adotar a figura jurídica, raça, como critério de política pública no Brasil, coisa que nós não temos há mais de um século. Graças a Deus, não temos, e eu espero que não venhamos a ter. Porque seria uma tragédia para o Brasil como nação se nós, de repente, a pretexto de resolver um problema que já se vem resolvendo, bem ou mal na prática, o Datafolha mostrou que o preconceito está diminuindo, a pretexto, ou fascinados, ou seduzidos pela miragem de que por este caminho estamos resolvendo um problema, vamos criar um muito pior, que é a racialização do Brasil. O ânimo, às vezes, bastante acalorado das discussões que eu tenho visto pelo Brasil afora em torno dessa matéria, já são uma premiere, senhor presidente, já são uma indicação do que nós vamos ver num prazo relativamente curto, se em cada escola, em cada universidade, em cada exame vestibular, e daqui a pouco em cada emprego público, porque isso aqui não é um começo, em cada empresa, alguém tiver que decidir quem tem o privilégio, o benefício da reserva de vagas e quem não tem. Nós vamos ver conflitos muito sérios. Alguém disse aqui, com muita propriedade, acho que é um ponto que deve ficar martelado profundamente, aqui não se trata de elite e povo.
Aqui se trata de uma divisão dentro do povo. Sob a ilusão, a miragem de se facilitar o ingresso na universidade de um minúsculo contingente de estudantes que já concluíram o 2º grau, portanto, desprivilegiados não são, já são da classe média, não é? Seduzidos com a miragem de ajudá-los um pouquinho mais, um empurrãozinho para que entrem na universidade, nós vamos aqui semear um rastilho de graves conflitos sociais. E se, queira Deus que não, mas se um dia o ambiente político brasileiro for diferente, a existência da figura racial no nosso direito público pode ser usada ao contrário também? Por que não? Não é? Pode ser usado para vários propósitos diferentes do que subjetivamente se está pretendendo neste momento. Então, peço a permissão dos senhores, eu repito que sou leigo em direito, mas eu peço permissão para salientar esse ponto, que o artigo 3 traz um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia com muito pouca munição dentro dele, porque o que se resolve com ele é quase nada. Mas é um cavalo de Troia que, do ponto de vista do precedente jurídico, é gravíssimo. É nada mais, nada menos do que a racialização, um começo de racialização do direito brasileiro. É a criação de uma figura que nós não tivemos na nossa história republicana. Em nenhum momento se adotou, em nenhum governo, em nenhum regime, nem mesmo nas ditaduras, a ideia de que raça pudesse servir como critério para políticas públicas. Certamente não em educação, não sei se em alguma, mas quero crer que em nenhuma. Nenhum governo usou. Pelo contrário, o que nos moveu nesses mais de 100 anos foi um orgulho que hoje tende a ser ironizado e ridicularizado, mas um orgulho que eu acho justificável, de termos trabalhado na direção certa. Talvez tenhamos investido pouco, talvez tenha faltado sinceridade em alguns momentos, mas nós trabalhamos no sentido de eliminar a raça como critério. No mesmo ano de 48, em que na África do Sul se estabelecia o apartheid, aqui, bem ou mal, tínhamos a lei Afonso Arinos sendo também promulgada, né, que ia na direção oposta. Então, eu creio que este projeto, este artigo 3º, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma ameaça de nos colocar numa situação de um colossal retrocesso, do ponto de vista jurídico. A lei nem sempre produz todas as suas consequências, né? Boas ou más, nem sempre ela produz todas as consequências. Mas eu suponho que os senhores aqui seguiam pelo potencial do que pode acontecer com a lei ser aplicada dessa ou daquela maneira. E eu digo, o potencial desse artigo 3º, e futuramente, porque eu tenho certeza que virão depois desse, artigos semelhantes tratando de emprego, é gravíssimo. Eu queria ver uma fila, com o desemprego que está começando a ocorrer pelo Brasil, eu queria ver uma fila de desempregados concorrendo a 50 vagas, e lá pelas tantas fica-se sabendo que 10 delas estão reservadas para pessoas igualzinho ao senhor, a mim, com ligeiras tonalidades de cor, mas eles têm uma chance mais alta do que o senhor, do que eu, do que o senador Tasso Gereissati, porque tem um matiz de cor um pouco diferente. Porque o senhor não se surpreenda, assim como aumentou o número de pardos e de negros na região amazônica recentemente, nós vamos ter nos próximos centros uma quantidade espantosa de pardos, né? Eu creio que vai chegar a 80% se o artigo for aprovado, se o projeto for aprovado. Então, as consequências do ponto de vista, primeiro, práticas, me parecem graves. Do ponto de vista mais amplo, não quero dizer teórico, são também práticos, mas do ponto de vista mais amplo, dos símbolos de nacionalidade, que nós, graças a Deus, temos, por mais que hoje se os ironize, eu creio que é um retrocesso terrível. Um povo que se acostumou a se ver como plural, porém uno, não é? Eu sou brasileiro, eu não quero me chamar de eurodescendente. Os japoneses que eu conheço em São Paulo não se denominam nipodescendentes, se denominam brasileiros.
nasceram no Brasil. De repente, nós vamos começar a criar segmentos descendentes de alguma coisa, porque há uma lei, como disse muito bem o Demetrio, há uma lei, há uma providência estatal que manda separar as pessoas em função de supostas origens. Supostas, porque nem isso nós sabemos direito, né? Então, eu pergunto, diante de uma tal desproporção entre o objetivo visado, que é quase nada, né? Eu posso facilmente imaginar várias maneiras de acelerar a entrada de pessoas de cor, de indígenas nas universidades, sem nenhuma necessidade de uma medida imperativa. Porque aqui se falou afirmativa, se falou positivo, mas não se falou a palavra real. Aqui se trata de uma medida imperativa. Aqui se trata do poder do Estado. O poder do Estado é imperativo. Então, em vez de uma providência obrigatória, imperativa, mandatória, com pequeno efeito, nós podemos imaginar várias outras maneiras, cursos de reforço, bolsas de estudo, cursos noturnos, não sei mais o que, as universidades sabem fazer isso muito bem, que facilite essa absorção, sem nenhuma necessidade, seja de uma aplicação homogênea, simétrica no país inteiro, que é próprio da lei, seja do caráter imperativo. Não há necessidade disso. O meio é absolutamente impróprio, inadequado ao objetivo visado. Por que não pensarmos em soluções múltiplas? Nesta matéria, eu tenho certeza que a realidade do Paraná é uma, Pernambuco é outra, Minas Gerais é outra. Cada estado terá uma situação muito diferente. Aqui, as próprias ONGs que se apresentaram aqui, senador, vêm desenvolvendo um trabalho que é do tipo que eu acho que deve ser feito. Eu as aplaudo, no sentido de fortalecer o meio, a experiência escolar de estudantes para que eles entrem com mais facilidade nos cursos superiores àqueles em que estão. Por que não aumentar esse tipo de experiência? Por que introduzir um elemento imperativo numa medida deste tamaninho ao preço, ao custo de trazer de contrabando uma racialização do direito brasileiro? Esta é a pergunta que eu queria deixar no ar para os senhores. Por que não perseverarmos? E eu repito, por mais que hoje se ironize, por mais que a gente queira dizer que porque nós vivemos uma época de teodiceia, né? Todos aqui se lembram da palavra teodiceia, é aquela parte da teologia que busca a origem do mal, né? O Brasil está imerso na teodiceia. A origem do mal é Pedro Álvares Cabral, é o século XVI, é o século XVII. É difícil saber a origem do mal. O processo histórico é tão complexo, é tão lento, tem tantas influências. É só eliminando, fazendo tábula rasa de tudo que é processo histórico, tudo que nós aprendemos a título de processo histórico, é que se pode raciocinar dessa maneira. O mal que nós vivemos hoje se deve ao Brasil ter sido descoberto. O Brasil ter sido descoberto, na ótica de certas teorias que eu tenho ouvido, foi um mal. É uma espécie de pecado original que nós temos que pagar, purgar, expurgar. Não, senhores senadores, eu não penso assim, não. Eu tenho muito orgulho deste país. Acho que este país fez, historicamente, uma tarefa de construção extraordinária. É muito difícil nós encontrarmos um país neste nível de desenvolvimento, com esse grau de desigualdade social, praticando a democracia que nós praticamos, né? E quando se citam aqui todas as estatísticas teodiceicas, eu então cito a do nosso eleitorado, de 68% da população, igual ou melhor do que qualquer país da Europa. Por que nós não citamos esta? Não, eu acho que nós devíamos procurar meios mais adequados ao fim, em primeiro lugar. Esse projeto certamente não o é. Peço desculpas aos formuladores, aos que o apoiam, mas eu tenho a convicção profunda de que ele não é, e pior, que ele caminha na direção contrária e envolvendo altos riscos. Segundo, por que não começarmos um trabalho, né, de botar a cabeça um pouco para fora, aquilo que o saudoso Otto Lara Rezende chamava de farol alto? Não farol alto, vamos ver o país um pouco mais ao longe, né? Um pouco mais consenso histórico, de onde nós viemos, onde nós estamos, as questões educacionais brasileiras, as questões residuais de desigualdades entre gêneros, entre etnias, estão se resolvendo e a solução pode ser acelerada.
não vou dizer facilmente, isso seria demagogia, mas pode ser acelerada com muitas soluções diferentes. Eu me permitiria lembrar, o senador por Minas Gerais não está aqui, o meu querido, mas a Universidade de Minas Gerais instituiu nos anos 50 um programa de bolsas de estudo, sem o qual eu não estaria aqui, senhor presidente. Eu vim de longe, eu vim do sertão. Há coisas que uma medida simples, tópica, pode resolver sem que a ela se deva, ou se possa, ou se necessite atribuir qualquer caráter imperativo. Então, concluindo, a mensagem que se eu posso chamar de mensagem, a mensagem que eu gostaria de deixar, o apelo que lhes faço, é que leiam e releiam várias vezes o artigo 3º à luz da experiência histórica total do Brasil e à luz da história jurídica total do Brasil. Quem o fizer, verá ali um cavalo de Troia, um ovo de serpente, uma coisa muito séria que se está plantando. Isso no futuro vai ser usado para o bem, para o mal. O direito não é subjetivo. O direito não é subjetivo. Nós devemos escrever aquilo em que nós temos uma certeza objetiva razoável. E esse artigo é subjetivo. Ele está contando que podemos racializar o Brasil e não acontece nada. Não vai haver conflitos raciais, não vai piorar. O preconceito racial não diminui nem aumenta linearmente. Países que já diminuíram muito o preconceito, de repente o vem surgir novamente, senhor presidente. Quem é que não está vendo na França, na Espanha, na Itália, uma manifestação que ninguém imaginava que houvesse de fortíssimo preconceito racial? Isso pode acontecer aqui também. Se eu for julgar pelas consequências que eu já observo, simplesmente pela discussão desse projeto, eu me inclino a ver as coisas de uma maneira um pouco pessimista. Então, esta era a mensagem que eu lhes queria deixar e agradeço novamente a honra desse convite, o prazer de participar com uma bancada tão qualificada. Agradeço a todos os convidados, peço que permaneçam na mesa a senhora Rosani Fernandes Caingangue e o cientista político Bolívar Lamounier, e peço que venham compor novamente a mesa. Presidente, já abriu a lista de inscrição? Sim, Vossa Excelência, inclusive, já está inscrito. Muito obrigado, presidente. Eu, então, convido o doutor em Geografia Humana, Demétrio Magnoli, a presidente da ONG Nação Mestiça, Elderli Castro de Sá Alves, o presidente do Fórum Afro da Amazônia, Francisco Johnny Rodrigues Silva, a coordenadora do Movimento Negro Socialista de Santa Catarina, Vera Fávero, o Dr. William Douglas, da coordenação da Educafro, o Dr. Augusto Werneck, procurador do Estado e professor da PUC, o senhor Daniel Cara, da Campanha Mundial pelo Direito à Educação, o senhor Wellington do Carmo Faria, da coordenação do Movimento Sem Universidade MSU, para que voltem à mesa para que possamos iniciar o debate. Tem prioridade para as perguntas quem fez o requerimento. Os senadores fizeram os requerimentos. O senador Tasso Gereissati declina de usar da palavra. A palavra, então, pela ordem, será deferida à senadora Ideli Salvati, em seguida ao senador Marcelo Quirvella e, finalmente, ao senador Lobão Filho. E senador Eduardo Suplicy. Outros senhores senadores estão inscritos. Se retornarem, terão a prioridade para que possam usar da palavra. Eu vou usar do seguinte critério. Os senadores, a senadora e os senhores senadores deverão fazer a sua peroração, digamos assim, em seguida dirigir a pergunta a um ou mais de um expositores. Não a generalidade, temos 10 aqui, senão nós não vamos concluir. Então, o senador pode escolher aquele expositor que ele deseja questionar. Inicialmente, defira a palavra a senadora Ideli Salvati. Pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem, o senador Edson Lobão Filho. Eu encaminharia como sugestão a esta presidência
que permitisse que os senadores fizessem as perguntas em bloco para depois pudessem ser respondidas também em bloco e não individualmente. Acolhida a sugestão de Vossa Excelência. Senadora Ideli Salvati. Senhor presidente, Nossa aniversariante do dia de hoje, a quem eu parabenizo e felicito pelo magnífico trabalho que vem desempenhando nessa casa. Parabéns, senador Ideli. Sem necessidade de citar a idade, viu, presidente? Adoçado por todos nós, hein? Não tenho nenhum problema com a minha idade, não. 5,7 muito bem vividos. E, inclusive, se há alguma justificativa eu tenho que dar a esta comissão, era o principal motivo de eu estar com o celular ligado. Eu não tinha como desligar o meu celular no dia do meu aniversário, com tantas pessoas, né, tentando se comunicar, né, comigo. Eu não pretendo fazer nenhum questionamento, senador Demóstenes. Eu desejo apenas fazer algumas observações e agradecer a presença, né, dos 10 convidados que vieram aqui para que nós pudéssemos, na hora da deliberação, termos todos os elementos necessários para deliberarmos correta e adequadamente sobre um tema que é um tema que suscita paixões por todos os lados, né? De todas as formas, de todos os tipos, de todos os tons. E é um tema que é impressionante porque talvez os segmentos sociais que vivem a discriminação têm uma sensibilidade para perceber quando o estigma, né, está presente e quando o posicionamento de quem se pronuncia é visível, é presente, é claro, é explícito, né? Eu digo isso como integrante de um setor social que sofre discriminação, que são as mulheres. Ou não tem discriminação, ou não tem violência. Nós, mulheres, que podemos avaliar isso efetivamente. E tanto isto é verdade, é real, é concreto, que nós temos evoluído em termos de legislação. Inclusive com cotas, né, para o estímulo. Resolve? Não é só uma medida que resolve, obviamente todos nós sabemos. Então, esta questão assim, quem pertence ao segmento que é discriminado, que sofre a violência, percebe longe, né, o viés machista, racista, elitista e, sob alguns aspectos, até fascista, percebe longe, né, quando isto vem. Mas, de qualquer forma, num tema, né, como o que nos move na busca de aprovar algum aprimoramento legislativo para tentar contribuir com a solução de um problema concreto e real que, mais do que ninguém, os segmentos que sofrem, né, por não ter o acesso à universidade pública, à escola técnica pública, porque é disso que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando... o projeto ele tem este objetivo, garantir que as instituições de ensino públicas, principalmente de nível superior, principalmente as profissionalizantes, possam oportunizar àqueles que, por uma série de situações, seja social, seja étnica, têm dificuldade de acessar. Dificuldade, né? Não tem a mesma oportunidade. É interessante porque aqui, das posições que foram apresentadas, nós tivemos diversos posicionamentos. E eu queria aqui, inclusive, registrar, eu não concordo com o posicionamento que o professor Lamounier colocou. Mas eu adorei como ele começou. Porque ele começou assim: eu vim aqui para contribuir com a discussão. Ou seja, eu vou dar a minha opinião, vou dar a minha posição, o acúmulo que eu tenho da minha experiência como cientista político para contribuir com o debate. Porque nós podemos ter divergências a respeito da receita, de como nós vamos resolver o problema. Agora, querer mascarar, dizer que não existe discriminação, que não existe diferença social, que não existe diferença étnica, que não existe isso no Brasil,
Podemos até comparar com outros países, pode ser que aqui tenha menos, pode ser que lá tenha mais, mas dizer que não existe é algo que não se pode admitir. Nós temos algumas experiências de cotas já colocadas. Eu acho que as experiências e os resultados das cotas já, elas nos subsidiam, inclusive do meu ponto de vista, positivamente. Quando nós debatemos aqui para votar o ProUni, gente, o que tinha de argumento de que ia cair a qualidade da educação brasileira, que as instituições, né, privadas de ensino de alta excelência iam perder a qualidade, e está aí agora o ENAD comprovando que os primeiros lugares de praticamente todos os cursos aonde tem alunos do ProUni, os primeiros lugares são exatamente daqueles que, ao não ter nenhuma oportunidade, se agarraram na oportunidade, fizeram todo o possível para não desperdiçar, né, a oportunidade, inclusive superando, né, até a média geral. Eu queria dizer algumas questões ainda. O projeto que veio da Câmara é um projeto que faz 4 cortes. Do meu ponto de vista, 4 cortes é absolutamente impossível da gente poder ter uma viabilidade, não é? Porque faz o corte separando metade das vagas para quem vem de escola pública. Depois, nesta metade de quem vem de escola pública, faz corte por renda, até 1,5 salário mínimo per capita. Aí faz o corte étnico, né? Dependendo do percentual de cada estado, né? De brancos, negros, pardos, índios e tal. Ainda introduz a questão do portador de necessidades especiais, do deficiente, também separando um pouco. E ainda, por último, coloca o tal do coeficiente de rendimento, que ainda não existe, vai ter que ser criado, né? Quando nós aprovamos aqui no Senado o projeto, inclusive foi uma discussão muito interessante, porque foi em cima do projeto de minha autoria, agora no ano passado. Meu projeto era bem humilde. Ele apenas colocava, ele tinha 3 artigos. Ele reservava 50% das vagas para alunos que tivessem frequentado a escola pública nas instituições de ensino profissionalizante federal. E nos 50% estabelecia, né, no percentual de cada estado, a questão étnica também. E acabava por aí. No debate, para minha surpresa, nada mais nada menos do que o senador Marconi Perillo, do PSDB, foi quem introduziu. Mas se nós vamos aprovar para as instituições profissionalizantes, por que nós já não aprovamos para também as nossas instituições de ensino superior, né? E aí foi construído e saiu aqui, né, do Senado o projeto de lei número 546, né, que inicialmente era o meu projeto, com esta sugestão acrescida, né, da sugestão do senador Marconi Perillo, mas é um projeto muito mais simples, que traz muito menos polêmica, e ele é muito mais, eu diria até, viável a sua implementação, né? É claro que todos nós, o que nós queremos mesmo, quem está advogando, defendendo e querendo que a gente avance nesta área, o que nós queremos é que vire lei, né? Que a gente possa aprovar, porque o debate... E aqui, se deixar, senador Demóstenes, nós vamos fazer mais 20 audiências e não vamos chegar... E vai chegar uma hora que nós vamos ter que decidir, nós vamos ter que votar, e para isso é que serve o parlamento, né? A opinião pública, os especialistas, os representantes do movimento social trazem o seu ponto de vista, trazem a sua percepção, e nós, como representantes delegados pelo povo brasileiro, vamos votar, vamos decidir pelo voto. Como tem, inclusive, no próprio projeto, tem processo de revisão, né, de períodos em períodos, se a gente perceber do resultado que não foi suficiente, se revisa, se modifica. Hoje, os resultados das cotas e do ProUni demonstram que tem dado resultado positivo. Resolve o problema da discriminação? Resolve integralmente o problema da inclusão social? Eu tenho a convicção de que não. Contribui? Aí eu acho que contribui. Eu acho que é uma contribuição que nós temos a obrigação de fazer para buscar a solução. E por isso que, se nós pudéssemos, entende, senador Demóstenes,
afunilar para a votação, tem aí já a proposta de nova audiência, eu tenho um entendimento de que nós deveríamos nos encaminharmos para a votação. Né? Até para concordar com Vossa Excelência. Foram bastante substanciais as contribuições aqui, né? Mas acontece que hoje eu recebi a visita do ministro da Igualdade Racial, Edson Santos de Souza, pedindo para que fosse ouvido. E também aparece um novo problema. Os reitores das universidades federais, não vai ter fim. Eles nem discutem cotas, mas eles não admitem 50%. Acho que é um número exorbitante, 50% das cotas, 50% das vagas para cota de qualquer que seja a espécie. Concordam com cotas, mas não admitem esse tamanho. Então, pelo menos esses dois, um que se ofereceu e um que pediu para ser ouvido. Veja bem, senador Demóstenes, como é que os reitores podem se incomodar com a cota de 50% de aluno oriundo de escola pública? Não, se for assim, eu acho até que nós conseguimos. Agora, entende? Porque veja bem, há 10, 12 anos atrás, os alunos que terminavam o ensino médio no Brasil, de instituições públicas e instituições privadas, era um número quase igual. Na ordem de uns 300 e poucos mil alunos que eram formados, concluíam o ensino de segundo grau, o ensino médio, na rede privada e na rede pública de ensino. Hoje a rede pública de ensino dá a oportunidade de concluir o ensino médio 10, quase 12 vezes mais do que a rede privada. E quando a gente pega as instituições federais de ensino, vai ver lá na correlação de quem passa no vestibular, entende? Quem tem a oportunidade de passar no vestibular, é totalmente distorcido, é totalmente o inverso da realidade da conclusão do ensino médio. Então não tem jeito, senador Demóstenes, nós temos que avançar. Não, perfeito. Temos que avançar. Eu acho que nós podemos fazer mais essa audiência a pedido Nós poderemos fazer audiência e votar na semana que vem? Podemos. Acho que não podemos fazer esse compromisso. Vamos fazer audiência e vamos votar. Depende. Na quarta-feira, nós não temos como fazer, porque já está marcado aqui o ministro Paulo Vanucci, por solicitação do senador Dornelles. Então, a não ser que nós façamos audiência... Nós podemos negociar com o senador Dornelles. E aquela proposta que eu já fiz de nós fazermos 3 reuniões por semana, mas os líderes não estão se reunindo, ainda não tive, atendendo até a solicitação de Vossa Excelência, senador Demóstenes, como fazer exposição. Eu tenho certeza que o senador Dornelles atenderia um pedido da comissão para nós adiarmos da semana que vem com o ministro Vanucci, para nós podermos de uma vez por todas, entende, afunilarmos a decisão desse projeto. Vamos tentar fazer dessa forma, mas eu concordo logo em fazer, porque haverá pedido de vista e vai adiante. Senador, eu tenho uma convicção profunda de que não resolveremos o problema, mas contribuiremos com a solução, minimizar, entende? É mais um ingrediente na linha da inclusão social, de oportunizar, e não tem como. Pelo menos 2 cortes têm que acontecer. O da escola pública, porque o dado é este que eu coloquei. Há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 600, não chegava a 700 mil pessoas por ano que concluíam o ensino médio. Metade na rede pública, metade na rede privada. Atualmente, ultrapassa a casa dos 3 milhões. Só que a rede privada continua com os mesmos 300 e poucos mil. Enquanto que a rede pública é que ampliou, né, a oferta, só que aí o funil nas instituições, né, de ensino superior públicas inverte. Então tem que ter o corte da escola pública exatamente para eliminar este funil, e o corte pela configuração da população para poder propiciar situações como, né, a nossa querida representante, né, das comunidades indígenas, o relato de vida dela é uma demonstração clara de que tem que ter o corte, não tem jeito, tem que dar oportunidade para a gente poder superar também, porque só o corte de escola pública não resolve as sutilezas da discriminação que está colocada na sociedade brasileira. Então, nós precisamos fazer o corte econômico-social, mas não temos como fugir do corte étnico, pelo menos durante um período, né? Pelo menos durante um período.
Senador Wellington Salgado. Não seria o senador Marcelo Crivella? Sim, mas é que eu disse que o que voltasse, se tivesse inscrito antes, seria. Esse senador Lobão Júnior é do meu partido e defendeu o Crivella. É uma aposta. É uma aposta. Merece defensores O senador generalizados. Crivella já o converteu. Presidente, senhores convidados. Mas relevante será o dia que você se converter. Já converteu meu irmão, Vossa Excelência. Estou me convertendo vagarosamente. Senador Demóstenes, eu estou muito à vontade aqui. Estou muito à vontade porque eu cresci no ramo da educação. O ilustre juiz federal William Douglas, que é uma pessoa, como Vossa Excelência, dura, né, quando exerce a função de juiz federal, já acompanhei decisões duras e, sinceramente, eu nunca o vi tão emocionado como eu vi aqui hoje. Aliás, eu nunca vi tão emocionado como eu vi aqui hoje. Então, realmente, eu vi que o juiz federal William Douglas acredita realmente na tese que ele defende aqui. Mas eu, por outro lado, eu cresci nesse ramo. A minha querida mãe começou com o jardim de infância, foi crescendo à medida que eu ia crescendo, ela ia abrindo primeiro grau, segundo grau, para eu poder ir estudando numa escola que ela criou e chegamos até uma universidade. E também a universidade num local carente, que é São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 1.200.000 habitantes, cidade dormitória do Grande Rio. Então, sempre atendendo a alunos que queriam estudar e não tinham condições, nunca tivemos problema nenhum. Agora, quanto à questão racial. Veja bem, eu tenho um chefe de gabinete que é negro, doutor em constitucional. Quando ele foi trabalhar comigo, eu não pedi um chefe de gabinete negro, doutor em constitucional. Eu pedi o seguinte, me indique um grande chefe de gabinete. E veio o João, que é doutor em constitucional e trabalha comigo. E eu nunca olhei para o João como olhando a cor da sua pele. E o João, toda decisão que toma, eu estou sentado com ele e me aconselhando com ele quando eu faço a relatoria de qualquer parecer aqui. Temos na casa o senador Paim. O senador Paim é um senador negro eleito pelo Rio Grande do Sul. Talvez, na questão das cotas, teríamos a menor quantidade de negros, talvez, no Estado, no país. Eu não sei, teria que anotar. Nós temos o juiz federal Benedito, que foi para o STJ agora, negro. Temos o juiz do Supremo também, que é o Joaquim Barbosa. Temos o Orlando Silva, ministro do Esporte. E não vi nenhum deles, não tenho conhecimento de algum deles tenha pedido para ter cota, para ser senador, cota para ser ministro, cota para ser ministro do Supremo, cota para ir para o STJ. E sem falar em negro, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era 70-1 na época que eu fiz o vestibular. E tinha um amigo, que eu digo que ele é um sobrevivente, senador Demóstenes, porque ele era motorista de táxi. Motorista de táxi, e durante a noite ele dirigia o táxi e de dia estudar na Federal. Federal, como todo mundo aqui sabe, o poder aquisitivo é alto dos alunos estão lá. Oriundo na maior parte das melhores escolas particulares. E ele era um sobrevivente. Trabalhava de noite, estudava e foi um bom aluno. E hoje trabalha comigo, é o diretor da construtora, que toca a construtora do grupo da minha família. Então eu nunca vi essa discussão para que cor de pele possa dizer que você tem que ter direito a um percentual. Eu acho que o dinheiro do Brasil, o dinheiro que tem que ser investido em educação, ele é investido no seguinte, quais são os melhores cérebros que nós temos, independente de cor, de raça, de tudo. Então é nesse que nós vamos investir. Por isso que há a seleção. Na verdade, é um investimento do Estado. O Estado gasta o dinheiro e procura ver. Bom, se eu só tenho 1.000 vagas, estava vendo aqui uma análise da senadora Séries no seu relatório, se nós temos 1.000 vagas, quem são os 1.000, esses 1.000 melhores que nós vamos poder gastar o dinheiro do Estado para investir com ele? Pagar professor, pagar sala de aula, luz, pagar bolsa de estudo. Essa é a função do Estado. Ele tem que ter o melhor resultado do seu investimento. É isso que acontece. Gostei muito da explanação do senhor Demétrio. A visão de que está se criando, separando, muito inteligente da sua parte. Embora
o formato, a inteligência e a cultura de Vossa Senhoria é de ser realmente elogiada, embora às vezes é um pouco agressivo no seu posicionamento. Então, por um lado eu admiro e por outro lado eu achei que foi um pouco agressivo, mas a inteligência e o raciocínio perfeito que foi colocado aqui. Todo momento eu acompanhei e concluo com Vossa Senhoria. Muito bem, eu acho que você, quem quer ir para uma universidade boa, como são as federais, vai ter que estudar. Eu defendo isso. Vai ter que estudar. Esse governo, quando o ministro Haddad criou o ProUni, que na verdade é uma criação do Paim, não sei se Vossa Excelência acompanhou, o Paim foi o primeiro a criar o ProUni, só que não tinha nome do ProUni nem era ainda um projeto. Não sei se a senadora Séries acompanhou isso. Claro, Fernando Haddad, o ministro, pegou, adaptou e criou o ProUni, que é a grande bandeira dele nesse governo. A grande bandeira do Fernando Haddad nesse governo foi a criação do ProUni. Agora, os senhores vêm aqui e vem um projeto, estou aqui ao lado do senador, que é filho da autora do projeto. Quem fez o projeto é a mãe, que é deputada federal, mãe do senador Lobão, que está aqui. Que era só cota social. Que era só cota social. A cota social eu sou totalmente a favor. Totalmente. Botou aqui cota social, estou aqui, meu voto é favorável. Agora, por cor de pele, senhores, não sou racista, admiro todos. Agora, eu não posso participar de alguma coisa que vá reservar por cor de pele. Gostei da posição. O exemplo que deu foi claro aqui. Eu nunca olhei meus amigos por questão racial. Ah, não, você é amigo aqui desse que é pardo, do outro que é negro. Negativo. Eu sempre tenho amigos até hoje, porque são meus amigos. Comungam das minhas ideias, são meus companheiros. Estou ao lado deles durante toda a minha vida, cresceram comigo. Eu nunca olhei cor de pele para ter amigo. Amigos são aqueles que estão ao meu lado, pensam como eu, às vezes me chamam a atenção para coisa errada. Esses são meus amigos. Se nós cortarmos aqui, cortarmos a sua pele, cortarmos a minha, a cor que vai sair é a mesma. É o sangue vermelho. O que corre dentro de mim, dentro de você e dentro dos demais que estão aqui defendendo, é o sangue vermelho. O nosso sangue não tem cor. Eu não tenho sangue preto, não tenho sangue amarelo. E estou numa posição contrária ao meu amigo de anos, o juiz William Douglas, nessa posição. Sou a favor da cota social. Acho que aqueles que não tiveram oportunidades desde baixo, não têm chance de competir, porque a oportunidade que o Estado deu não foi assim, a oportunidade igual aos demais, se a oportunidade não for igual aos demais, vamos corrigir isso. Sou a favor. Se o projeto for mudado para a questão social, tem o meu voto. A questão racial, eu não vou aqui e não entrei agora nesse ramo. E também não vou ficar citando aqui meu currículo para dizer que eu era pobre, cheguei onde é que estou hoje, que por isso eu sou um vencedor e que mereço de jeito nenhum. Porque quando eu não tinha recurso, eu era muito feliz. Talvez mais feliz do que sou hoje. Era muito feliz. Entendeu? Agora, ficar citando essa questão, porque eu fui pobre, cheguei hoje, eu acho que não é por aí. Vai dividir o país. Vai dividir o país. Para mim, os melhores vão ocupar as suas vagas naturalmente. Senador Demóstenes, cota social, estou a favor e voto. Senadora Série, que é a relatora, pode mudar o projeto até o dia da votação. Se vai voltar para a Câmara, se mudar, volta para a Câmara realmente. Mas o que eu posso fazer? Nós já botamos vários projetos para a Câmara. E na Câmara vocês têm que ir lá e trabalhar para poder votar rápido. Porque muitas vezes acham que aqui não tem que ir lá, alguns chamam de lobby, não é isso não. É o grupo ir lá e falar, queremos isso, é assim que a democracia funciona. Então, senador Demóstenes, é esse que vai ser o meu voto na votação desse PLC. Senador Marcelo Crivella. Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e acho que o Senado Federal por um debate tão, eu diria, tão corajoso, onde posições brasileiros vieram aqui à tribuna e prestaram seu depoimento sincero, honesto, daquilo que acreditam e que acham que vão, dessa forma, construir um país melhor. Eu acho que o voto que eu vou dar aqui, senhor presidente,
só tem parâmetro relacionamento, só se, vamos dizer assim, se equipara ao voto que dei ao presidente Mandela, na África do Sul, em condições diferentes, objetivas, mas subjetivas muito semelhantes. Eu já vivia lá há alguns anos e havia uma discussão muito séria se a democracia da maioria iria fazer com que aquele país, que na época tinha um PIB de 200 bilhões de dólares, iria mergulhar nos conflitos que nós vimos em todos os países da África que sofreram depois do seu processo de independência, uma balcanização, porque os seus líderes, os líderes negros que estudaram na Europa, voltaram com a teoria talvez mais cruel, já inventada pelos homens, que é a teoria das nacionalidades, embora que mesmo que com o contrato social de Rousseau, etc., até hoje não se saiba bem o que é uma nacionalidade. O processo que se viu na África depois da descolonização foi um processo contrário a todas as utopias que se tinha da África alcançar o seu desenvolvimento e até o sonho da sua unidade. Mas o fato é que nós temos vamos dizer assim, um momento concreto, objetivo hoje na sociedade brasileira, que embora a gente tenha o mesmo sangue e embora sejamos todos uma só raça, a raça humana, ainda não vimos nas instituições, nas universidades e em todas as faixas da nossa economia, a raça brasileira. Ali nós vemos uma raça majoritariamente branca, majoritariamente bem formada, rica, nascida nas capitais e com origem na aristocracia brasileira. Esse é o fato, senador Demóstenes. Tem razões históricas? A história, como disse o nosso pensador, o nosso cientista, ela é difícil de ser analisada em todos os seus aspectos. Ela é um dilúvio de ódios e paixões que acaba, muitas vezes, traindo o leitor de um livro, um estudioso. Mas nós precisamos enfrentar hoje o fato de que o meu companheiro aqui citou nomes. Ele citou Paim, Joaquim Barbosa, João do Gabinete, quando nós não devíamos citar, porque eles deveriam ser muitos, inúmeros, porque eles são maioria da nossa população. É fato de que eles chegaram lá, mas são exceções à regra, que confirmam com certeza de que existe, de alguma forma, muralhas dificilmente transponíveis, impostas pelo que somos. Outro dia eu estava numa comunidade carente do Rio de Janeiro, professor William, professor Werneck, e um senhor me disse o seguinte: ô Crivella, você é o senador? Sou. Olha aqui, eu quero te apresentar o meu filho. Era um menino de 16 anos, por aí. Crivella, aconselhe esse menino. Eu tenho dito para ele estudar. Você é senador, ele vai te ouvir. Porque, olha para mim, eu não tenho nada, eu não conquistei nada também. A culpa é minha, porque eu não aproveitei as chances que tive. E eu não quero que isso ocorra com ele. Nasci, morri na favela, não tenho nada. Eu quero que esse menino seja alguém na vida. Então diga a ele, Crivella, para estudar, para lutar. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse senhor carrega uma culpa, será que tem? Porque quando o menino numa comunidade carente, aos 8, 9 anos, já está carregando sacola numa feira. Depois inicia a vida profissional como auxiliar de uma daquelas tantas oficinas, lavando peça, carregando coisas, ou como servente numa obra pública, cujo saco de cimento é de 50 quilos. Veja, eu não consigo, meu primeiro projeto há 6 anos, nessa minha modesta e despretensiosa participação na vida pública brasileira, reduzir o saco de cimento para 20 quilos, porque hoje nós nos aposentamos aos 65 anos, então temos operários, serventes, aos 65 anos de idade. E eu queria que os sacos no Brasil, de cebola na roça ou de cimento aqui, pesassem 20 quilos. Não consigo.
É impossível, porque dizem que vai diminuir a competitividade. Etc. Então, nós vamos continuar vendo operários de 65 anos carregando saco de 55 quilos, de 50 quilos na cabeça, e depois, quando se aposentarem, dificilmente vão conseguir um tratamento para os seus problemas. Esse é o Brasil. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, esse senhor se culpa porque disse que não conquistou nada na vida. Mas será que uma vaga numa escola noturna, depois de trabalhar o dia inteiro de maneira exaustiva, dá a ele condições de se culpar e dizer que não conquistou nada na vida? E será que esse menino, se não tiver algum processo de discriminação positiva, alcançará o sonho do seu pai? Eu, Demétrio Lamounier, com todo respeito à posição de vocês e à inteligência de vocês e à sinceridade de vocês, eu vejo nessa lei não uma ingenuidade, mas uma generosidade. E acho que as coisas generosas dificilmente caminham para o mal. Acho que a sociedade brasileira, pelo que a gente ouve, pela defesa dos senadores, gostaria de que nós tivéssemos maior participação das classes menos favorecidas, entre elas os povos indígenas, entre eles também os mais favorecidos, aqueles de origem africana. Eu lembro aqui uma mazela da minha terra, da nossa terra, do Rio de Janeiro. Eu sou de Minas, eu sou do Rio. A primeira favela do Brasil é a Morro da Providência. Sistematizadamente, o ensino diz que são os retornados da Guerra de Canudos. Mas há um livro de um professor, coronel do Exército, chamado Marco Antônio Flores. Ele escreveu esse livro, eu li, está publicado pela Bibliex. Ele se chama Ecos da Guerra do Paraguai, chama da nossa nacionalidade, em que ele conta que o decreto de Dom Pedro II, Voluntários da Pátria, imortalizado naquela avenida em Botafogo, na verdade, era uma oportunidade de oferecer alforria aos escravos que fossem lutar na Guerra do Paraguai. E 30 mil homens foram. O primeiro galeão saiu de Campos, chamava Séries, nome da nossa senadora, só que era com C. 30 mil negros foram à Guerra do Paraguai. A guerra durou 5 anos, eles voltam em 70. O único partido político era o PRP, Partido Republicano Paulista, que não queria acabar com a escravidão porque ela desgastava a República. A ideia dos políticos da época era estender a escravidão até o momento em que ela tivesse desgastado ao máximo o Império e trouxesse e desse à luz à República. Então, ela acaba em 88, a República chega em 89, com graves problemas para a escola pública, porque naquela ocasião só existiam escolas católicas, e se a gente lê as cartas dos bispos de Minas, do Rio, de São Paulo, se referindo à escola pública, a gente vê como a escola pública começa pequena, acanhada, porque eles se referem à escola pública como a escola do diabo, onde católicos não podem ensinar, não podem aprender, a escola sem Deus, a escola dos ateus. Pois bem, mas surge a escola pública, hoje estamos debatendo aqui o acesso a ela. Mas o fato é que essa primeira comunidade cria um paradigma, quer dizer, você traz os retornados da guerra, dá a eles alforria sem trabalho, sem moradia. Cria-se um paradigma, e essa comunidade, que tem o nome de Providência, exatamente porque os assentados ali de maneira provisória ficaram esperando uma providência, acabou se reproduzindo em milhares e milhares de comunidades espalhadas por todo esse país, num processo de assentamento dos mais cruéis, que são as comunidades carentes. Eu pergunto, recebendo 700, 800, 900 mil reais, nós vamos reverter o problema das favelas brasileiras? Apenas fazendo uma analogia? Não, não vamos. Porque as pessoas que vivem ali e trabalham muito, na sua imensa maioria, nosso povo ordeiro, humilde, não vão conseguir reverter essa situação se não houver uma forma de discriminação positiva. É impossível.
seja uma renda básica de cidadania, seja um programa habitacional do governo que atenda na escala da nossa necessidade. Corrigir uma desigualdade que tem 137 anos e que vai se perpetuar, porque as pessoas não têm onde morar ganhando o salário que recebem. Como vai começar a ordem do dia... Presidente, eu vou concluir. Só para concluir. Peço a Vossa Excelência para concluir. Eu prego um cimento social. Eu acho que ricos e pobres no Brasil precisam se unir e curar suas mazelas. Acho que Lamonier falou certo. Esse projeto devia ser um projeto de 50% de bolsas nas universidades, 50% de bolsas concedidas dentro dos critérios aqui estabelecidos. Acho que ficaria politicamente mais digestivo. Mas, senhor presidente, temos a oportunidade de corrigir um fato concreto que ocorre na nossa sociedade. É solar, negar isso é lutar contra a realidade. Temos aqui um projeto, esperamos que recebam emendas, mas precisamos votá-lo, aprová-lo e redimir aqueles que no Brasil são historicamente excluídos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lobão Filho. Senhor presidente, serei muito breve pelo avançar da hora, pela ordem do dia. Mas eu queria dar algumas explicações em relação ao conceito. Esse projeto que tramita, essa discussão toda, me preocupa sobremaneira, porque está se concentrando num tema acessório do projeto, que é o tema racial, e esquecendo o tema central do projeto de lei, que é a questão da destinação de 50% das vagas nas universidades federais para as escolas públicas de ensino médio. Eu quero dizer o seguinte. Isso. Vou fazer isso. Em primeiro lugar, eu acho que não há discussão sobre a destinação de 50% das vagas para as escolas públicas. Pelo que eu percebi de todas essas audiências públicas, de todas as pessoas que aqui estiveram, dificilmente há alguém que conteste a destinação desses 50% para a escola pública. Até porque as escolas públicas já enviam mais do que 50% dos alunos para as universidades. Eu vejo que todas as consequências drásticas e dramáticas preconizadas pelos palestrantes contrários à tese dessa lei, elas me parecem totalmente irreais. A exemplo do que várias universidades brasileiras hoje já distribuem cotas raciais e nem por isso o teto das universidades caiu ou nem por isso houve segregação racial interna grave nessas universidades. Então, nós já temos um fato concreto, um exemplo concreto que mostra que a realidade brasileira é diferente dessa teoria que nós estamos aqui todos discutindo. Agora, eu queria levantar uma tese rápida para todos nós, principalmente parlamentares aqui presentes, podermos colocar isso na nossa consciência. Em primeiro lugar, nós estamos discutindo 50% das vagas das universidades federais. Muito bem. A lei diz que será preenchida essa 50% pelas escolas públicas, esses 50% provenientes das escolas públicas, respeitando-se a proporção de negros e pardos indígenas nas unidades das federações onde está instalada esta instituição. A senhora Rosani, por exemplo, para citar como exemplo do que eu vou falar, as cotas indígenas praticamente serão nada. Porque se nós pegarmos a proporção da população indígena em cada estado onde tem uma universidade, com exceção do Pará e do Amazonas, elas provavelmente não terão um assento em universidade nenhuma do país, com exceção do Pará e do Amazonas, talvez. E nestes estados, talvez uma vaga ou duas. Nada que impacte na universidade, se formos pensar em níveis educacionais e tal. Então, do ponto de vista prático, de aplicação da lei, para os indígenas, por exemplo, não irá afetar nada. Para os pardos e negros, eu tive uma conversa aqui com o senador Wellington, dificilmente irá alterar a proporção vigente hoje nas universidades também. Hoje eu perguntei para ele, vem cá, Wellington, você acha que na sua universidade particular, se ela fosse pública, alteraria a composição real da tua universidade, mais negros ou mais pardos, na hora que passar 50% de cotas das escolas públicas e desses 50% respeitando a proporcionalidade de cada estado?
Ele diz, eu acho que não altera. Não altera, provavelmente não irá alterar nada. Eu acho que o conceito fundamental que devia ter sido discutido aqui desde o princípio é que vamos destinar 50% das vagas das universidades públicas federais para as escolas públicas. E eu acho que isso é um grande avanço da sociedade brasileira. Nós ficamos nos batendo na questão racial, quando se nós analisarmos friamente, o impacto será mínimo. E mesmo assim, parafraseando o nosso querido senador Marcelo Crivella, será um impacto generoso, uma contribuição generosa ainda, para que nós possamos mudar o nosso país daqui para frente. Já diz o direito americano, Vossa Excelência, que é profundo entendedor do direito, o americano agora fala da igualdade material. Existe a igualdade formal na nossa Constituição, mas descobre-se que para chegar à igualdade formal na Constituição é preciso ter a igualdade material, ou seja, precisamos instrumentar a nossa Constituição de instrumentos que possam fazer a igualdade se prevalecer. Já que Vossa Excelência me chamou para discussão... Vai, artigo 14? Mas eu queria encerrar. Eu agradeço a oportunidade de poder dar esses esclarecimentos em relação à tese da lei. Quero dizer que essa lei, só para finalizar, ela se iniciou na Câmara dos Deputados por autoria da minha mãe, deputada Anice Lobão, onde ela se concentrou basicamente nas vagas para as escolas públicas. Mas ela foi discutida durante 10 anos dentro da Câmara dos Deputados. Se nós fizermos modificações relevantes nessa lei aqui, ela volta para a Câmara e vai ser discutida mais 20 anos. Ou seja, não vai ser aplicada. Ela foi discutida e melhorada durante 10 anos lá. O que incluíram, no meu entender, não altera a essência da lei e nem a torna inaplicável nos parâmetros da nossa sociedade. Muito obrigado. Só para lembrar, o senador Lobão, ele busca o parâmetro com os Estados Unidos, como muitos aqui buscaram o parâmetro com os Estados Unidos. O que há, na realidade, com o número, digamos assim, de negros, quando eu era menino, nós chamávamos de pretos. E depois veio uma substituição para a palavra negro, porque preto era uma palavra politicamente incorreta, era discriminatório. Mas é o que o IBGE usa. Então, o grande truque, digamos assim, estatístico, é que nós temos no Brasil menos de 5% de pretos. Segundo o IBGE, estou usando a terminologia do IBGE. Nós temos aí algo em torno de 46%, 47%, ou menos um pouco, de pardos. Agora, o 42% e o restante de brancos. O que é um pardo? O que é um mestiço, como eu sou, como Vossa Excelência é, como muitos somos? A grosso modo, meio branco e meio negro. Então, é isso que nós somos. Se nós pegarmos tudo isso e concentrarmos, jogarmos o número de pretos, vai dar mais de 50%. Se nós jogarmos no número de brancos, vai dar mais de 90%. Então, estatisticamente, o IBGE fez isso. Transformou, passou o pardo junto com o preto, tem um nome, negro. Quando nós entendemos que negro, para toda... Quem é o negro? É o antigo preto, que era chamado de preto. Agora, nos Estados Unidos é diferente. Por que nos Estados Unidos é diferente? Porque lá vale uma lei racial que busca gerações anteriores. Então, o presidente hoje dos Estados Unidos é filho de uma mulher loira do olho azul, mas é considerado negro. Ele é o primeiro presidente negro. Por quê? Porque a lei lá é assim. Então, é isso que nós queremos fazer no Brasil? Quer dizer, nós vamos trabalhar naquela proposta que sua mãe iniciou, a deputada Anice Lobão, de abrirmos as vagas das escolas públicas para todo mundo, independentemente da raça ou da cor, ou vamos nos concentrar numa possibilidade que os Estados Unidos hoje estão abandonando. Por quê? É que o professor Bonívar Lamourier já esteve por lá, viveu no sul dos Estados Unidos, onde até bem pouco tempo você entrava num ônibus e você, independentemente do seu aspecto, você sabia a sua raça. Até vejo um ex-governador esteve aqui comigo, queria vir fazer uma exposição, mas acho que não tem mais espaço para exposição. Está me dizendo o seguinte, que ele era bisneto de
índio, lá do Sergipe, de branco e de negro. Chegou nos Estados Unidos, ainda no limiar ali da década de 60, né? E ele não sabia onde ele andava, porque se ele entrasse no ônibus de branco, ele corria um risco sério. Se ele entrasse no ônibus de negro, aí ele podia ser pior ainda, porque a aparência dele era meio lá, meio cá. Então, o grave problema que nós buscamos, a inspiração americana. Conversei com muita gente do Ministério da Justiça. Todos nós sabemos que precisa haver uma ação contra a desigualdade. Mas a desigualdade, essa aqui é a pergunta. Se nós considerarmos os pardos pretos, juntarmos, aí sim, o Brasil é um grande país com o problema total em cima do negro. Mas se nós formos um país mestiço, o problema é em cima dos mestiços. Agora, a gente vê o aproveitamento estatístico do branco e daqueles de origem amarela, os nipônicos. Alguém disse aqui, só para dizer, do IBGE, o índice de aproveitamento do nipônico escolar é maior do que o do branco. Então, o verdadeiro opressor, estatisticamente, seria o nipônico, do branco, do pardo, do índio, do negro, etc. Então, acho que até nós vamos ter uma oportunidade de discutirmos isso melhor, mas eu, sinceramente, que tenho raízes, né, raízes mesmo, familiares, de cor, tios, né, negros, pretos, tem também brancos. Então, eu me atemorizo com essa possibilidade de nós dividirmos o Brasil. Eu me atemorizo. Acho que o exemplo do professor Bolívar Lamounier, que ele utilizou agora, foi sensacional. Um momento de crise como esse. E vai caminhar para isso. Muitos, quando o professor falava, acenavam com a cabeça. Porque o objetivo do movimento negro é esse. E veja só, é um movimento, tem que ser respeitado, quer isso. Não é? Acreditam que isso vai dar. Os negros acreditam nisso, né? Que isso vai dar certo. Agora, o objetivo é justamente avançar nas cotas. Veja o projeto de igualdade racial do senador Paim. É isso, né? Para emprego, né? Você tem que se declarar obrigatoriamente. Qual é a sua cor? Qual é a sua raça? Por exemplo, quando eu nasci, era obrigado. Está lá, na minha certidão de nascimento, eu sou pardo. Às vezes eu falei com o presidente do movimento secundarista, mas o senhor está branco demais para ser pardo. Né? Quer dizer, então, porque na realidade raça não existe. Esse é que é o problema. Agora, a desigualdade existe, o racismo existe. Não acho que existe um racismo institucional. Por exemplo, eu vi algumas pesquisas, e depois eu devo trazer no meu voto, que eu acho assim irreal. Uma mulher negra recebe menos anestesia do que uma mulher branca. Como é que pode ser uma coisa dessa? Como é que pode ser? Aí sim, aí nós temos, mas isso tem artigo e tem estatística provando isso. Quer dizer, então, nós estamos caminhando numa situação complexa. Só voltei ao debate porque Vossa Excelência mencionou os Estados Unidos. Meu dileto amigo Demóstenes, só para esclarecer, quando eu citei os Estados Unidos, citei a exemplo da constitucionalidade dessa lei, só para exemplificar perfeito. A constitucionalidade da lei. Não entrei no mérito. Ok. Só para esclarecer também, esta lei, volto a dizer, caso seja aprovada, eu não acredito que ela impacte em nada na configuração racial das universidades de hoje, incluindo-se a escola pública com 50%. Se Vossa Excelência concorda que a tese dos 50% é saudável, salutar... Escola pública. Então, escola pública, 50% sim. Para a escola pública, tenha a convicção de que, incluindo-se o assunto racial nesse tema, ele não irá alterar em nada a configuração da Universidade Pública Federal. Nossa discordância reside aí, espero convencê-lo do contrário. Vamos trabalhar em números. Vamos trabalhar em números. Concedo a palavra ao senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Demóstenes Torres, eu gostaria de cumprimentar a todos os expositores hoje que nos trouxeram uma contribuição muito relevante. E fiz questão de estar aqui não apenas porque o professor Demetrio Magnoli falou, você vai estar aqui com toda certeza, né? Eu falei, vou porque eu, inclusive, quero aprender e aprendi muito com a contribuição dos que falaram
de um ponto de vista e de outro. Eu acho que nós estamos evoluindo a respeito da melhor forma de decidir a respeito deste assunto, até porque as contribuições têm sido muitas e não param de chegar a nós, senhor presidente. Eu recebi ontem da professora Célia Lessa Kersineski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um estudo relevante